Fala, torcedor do Vozão. Hoje foi um jogo em que o Ceará deixou de trazer 3 pontos para casa, na minha opinião. Foi um jogo em que, se o Ceará tivesse tido mais vontade de ganhar, poderia ter trazido 3 pontos para casa. Trouxe um empate, menos mal, mas poderia ter ganhado. Vamos conversar sobre esse jogo que aconteceu lá no Allianz Parque, Santos e Ceará. O Ceará jogou da mesma maneira que vem jogando os seus jogos fora de casa, um jogo em que a torcida do Ceará não curte muito. O técnico Léo Condé parece que se preocupa muito mais em não perder o jogo do que em tentar ganhar. O Ceará foi um time que poucas vezes subiu para o ataque, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo quase não houve ataque. Aqui ou acolá uma escapada. Eu vejo que o Léo Condé ele sacrifica muito os seus jogadores. Por exemplo, esse que está aí como imagem do vídeo, o Lucas Mugni. O Lucas Mugni, quando joga fora, é um jogador ausente, é um jogador que a gente não vê ele fazer aquelas jogadas que a gente está acostumado a ver o Lucas Mugni fazer. O Lucas Mugni, quando está jogando fora, se preocupa muito mais em marcar do que em atacar. O Lucas Mugni é um jogador de criatividade, é um jogador que consegue deixar ali o atacante para fazer o gol, mas quando joga fora de casa, o Léo Condé segura muito o Mugni, puxa muito o Mugni para trás. E aí sacrifica o jogador, porque o jogador fica preocupado mais em marcar, ajudar na marcação, do que em criar, do que em levar o time para frente. A mesma coisa acontece com o Pedro Raul. O Pedro Raul não é esse tipo de jogador que vai voltar para receber a bola mais atrás e vai fazer alguma jogada. Se o Pedro Raul ficar saindo da área, é um jogador a menos para o time do Ceará. É um jogador que não vai conseguir fazer nada, ele não vai conseguir escapar com a bola, ele não vai. Não é o tipo de futebol do Pedro Raul. O Pedro Raul é aquele cara que vai fazer o gol. Se o Ceará, toda a vida que for jogar fora, ficar jogando dessa maneira, sem propor, ficar sem saída pelo meio do campo, o Fabiano foi um lateral hoje que não passou da linha do meio campo. Ficou ali na defesa tentando segurar o Soteldo. Então, vai ser muito difícil o Ceará ganhar uma partida fora de casa se continuar jogando suas partidas desse jeito. Só tentando encontrar uma escapadinha aqui, outra colar. Muito difícil. Vai ser muito difícil o Ceará conseguir ganhar fora de casa jogando desse jeito. Se o Léo Condé não mudar a sua postura de jogo fora de casa, não dificilmente vai conseguir ganhar. O Ceará jogou muito bem defensivamente. Não tem o que reclamar do futebol defensivamente. Apesar de que ali no segundo tempo, o Sobral cansou. O Sobral tá muito pesado. Ele estava chegando atrasado o tempo inteiro nas jogadas. E o Condé demorou muito para substituí-lo, muito. Ele já não tinha mais força. Todas as jogadas do Fernando Sobral estavam chegando atrasado. Até por isso, o Santos conseguiu chegar mais ali na linha defensiva do Ceará. Conseguiu oferecer mais riscos à defesa do Ceará. Muito por conta do seu cansaço. O Matheus Bahia hoje, cara, não acertou um cruzamento. O Matheus Bahia hoje complicou ali a lateral. Ofensivamente, nenhum dos jogadores, para ser sincero, foi bem hoje. O Pedro Henrique, eu ainda continuo com a mesma sensação do Pedro Henrique. Ele é um jogador importante, mas eu sinto que ele é meio afobado às vezes, sabe? Às vezes ele vai com força demais nas jogadas, corre demais, exagera na interceptação. Então, é difícil. O jeito que o Ceará joga quando vai jogar fora de casa é uma postura que não agrada a sua torcida. Pelo menos a mim, não agrada. Então, a gente fica pensando que o Ceará está se expondo ao gol o tempo inteiro. O Ceará não propõe a partida. O Ceará fica na espera de uma escapada. Como teve. Uma vez o Fabiano subiu, aquele triângulo ali com o Galeano, outro que não jogou nada legal hoje. Foi um jogador que não acertou um cruzamento, não procurou o Pedro Raul. E isso é uma coisa que eu venho observando que tá estranho. Tá estranho. Eu não tô mais vendo os jogadores procurando o seu centroavante, como foi durante o Campeonato Cearense, logo após a chegada do Pedro Raul. Tem alguma coisa estranha e eu espero que não, mas a bola não tá chegando mais no Pedro Raul. Não mesmo. E aí o Pedro Raul fica procurando jogada, fica tentando sair de dentro da área. Novamente, se o Pedro Raul sair de dentro da área, é um jogador a menos que o Ceará tem. O Pedro Raul não vai ser aquele jogador que vai tentar fazer alguma criação ou que vai sair correndo com a bola. Hoje, muitas vezes ele tentou sair correndo com a bola. Quando eu vi ele saindo correndo com a bola, eu já sabia que ia ser uma jogada perdida. Primeiro que os outros jogadores não acompanham, ele tá sozinho lá na frente. E aí
sozinho, se com o apoio, o Pedro Raul com a bola para fazer uma jogada já não sai, dificilmente ele vai conseguir fazer uma jogada de criatividade, vamos dizer assim. Quanto mais sozinho, isolado lá na frente. Ele vai só se desgastar. Mais um jogador que o Léo Condé sacrifica quando vai jogar do lado de fora. O Pedro Raul que tem que sair de dentro da área para tentar ver se pelo menos pega na bola durante a partida. O Lucas Mugni joga quase como um volante. Aí é outro jogador sacrificado. Fabiano, que não passa da linha do meio campo, outro jogador sacrificado. Só vi o Fabiano subir uma vez no primeiro tempo. Uma vez. No segundo tempo, depois que houve a substituição, aí sim, com o Rafael Ramos subiu um pouquinho, mas também não conseguiu fazer nada durante a partida. Jogando fora de casa, realmente o Ceará tá complicado, o Ceará tem que mudar sim a sua postura, tem que se encontrar como time, tem que passar mais confiança para os seus jogadores, para a sua torcida, e quando for jogar de fora, claro, nem todos os times dá para o Ceará propor. Mas hoje, contra o Santos, vice-lanterna, o Ceará tinha que propor o jogo, o Ceará tinha que ter trazido 3 pontos para casa. Não trouxe um empate, menos mal. Continua pontuando, todo ponto é importante durante o Campeonato Brasileiro para um time que quer se manter na Série A. Mas eu sinto que hoje foi um jogo que dava sim para o Ceará ter trazido 3 pontos para casa novamente. Novamente o Condé sacrificou alguns dos seus principais jogadores, Mugni, Pedro Raul, Fabiano. Sobral pesado, Sobral tava pesado, chegando atrasado nas bolas. Então, cara, fica muito difícil. Muito difícil. O Ceará sem saída pelo meio campo, não conseguia sair. Como o Ceará não conseguia sair pelo meio campo, a única vez que o Ceará conseguia escapar mais ou menos era com o Matheus Bahia. Porque o Fabiano não estava passando, o meio de campo não estava passando, e aí o Ceará ficava naquela bola jogada para frente, tentando uma casquinha ali do Pedro Raul. Só que o Pedro Raul dando casquinha, os 2 pontas totalmente longe do Pedro Raul. O Pedro Raul vai fazer casquinha com quem? E aí a bola batia no Pedro Raul e voltava pro time do Santos. O Ceará devolvia a bola pro Santos. E essa foi a tônica do jogo. O Ceará não teve muitas oportunidades. Teve até uma, mas foi impedido com o Pedro Raul, né? O Pedro Raul recebeu uma, tentou lançar. E depois que o Rômulo entrou, o Rômulo conseguiu encontrar. O Rômulo entrou, até que entrou um pouco melhor hoje, viu? O Rômulo não jogou ruim hoje, não. Deu um gás. Quando o Condé substituiu os jogadores, ele deu um gás maior pro time do Ceará. O Ceará, o Santos também já cansado, claro, conseguiu atacar um pouco mais ali o time do Santos. Então o Rômulo conseguiu, na bela jogada, realmente encontrou o Pedro Raul numa posição clara de gol, que foi perdido aí pelo atacante Pedro Raul. Assim como também o Lelê teve outra chance. O Lelê às vezes parece meio displicente, né, cara? Ele parece que ele não quer fazer o gol, ele tá ali, recebeu a bola, mas se der eu faço o gol, se não der eu não faço. Estranho, muito estranho. Mas é isso. O Ceará não teve a postura que a gente esperava, que fosse uma postura que fosse jogar pra frente, pra tentar fazer o gol, pra trazer a vitória pra casa, pra empurrar ainda mais o Santos ali na zona de rebaixamento. É importante também empurrar os times pra zona de rebaixamento, pra garantir, né? Que a gente não vai correr risco. Claro que a gente quer jogar lá na parte de cima da tabela, mas tudo isso faz parte da estratégia de um time durante o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é longo. Cara, é isso, não tem mais o que falar. O time do Ceará não fez um jogo de brilhar os olhos, ofensivamente falando. Defensivamente, o Ceará tá muito bem defensivamente, tirando ali um cansaço de um ou outro jogador, como o Sobral, que tava pesado. Mas a zaga se comportou muito bem. Aquela bola, essa última bola que o William Machado, cirúrgico, né, cara? Ele chegou com gás ainda, contra um que tinha acabado de entrar, se eu não me engano, aquele atacante do Santos tinha acabado de entrar, jovem. E o William conseguiu no gás ali, chegou a tempo, foi cirúrgico e tirou ali a bola, evitando o gol que seria o gol da vitória do Santos. Isso se o atacante do Santos fizesse, né? Porque a gente ainda tinha aí o nosso goleiro. É isso, então se você tiver curtido, se você chegou até aqui, curte o vídeo, não esquece, compartilha, me fala aí o que é que você achou do jogo do Ceará, você acha que o Ceará foi bem, o Ceará foi mal, você concorda com o que eu falei, não concorda? Coloca aí o teu ponto de vista que eu quero saber, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.